Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Um domingo muito lindo, amanheceu para a gente. Que Deus nos concedeu um domingo maravilhoso. E vamos aproveitar e louvá-lo por isso. Não só por isso, né? Mas também por isso. Nós saudamos todos os irmãos que estão aqui conosco. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de todos aqui. 1 Pedro 1,3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vou pedir para a Jéssica fazer uma oração de invocação para a gente. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Começando, Senhor, essa manhã, essa semana aqui na tua presença, Senhor. Abençoa este culto, Senhor Jesus. Esteja, Pai querido, fazendo com que os nossos corações estejam afins, Senhor, de aprender, de te engrandecer, de te render louvores, Senhor Jesus. Abençoe todo esse culto, o louvor, abençoe a palavra, a aula, que o Senhor esteja, Pai querido, sendo o centro das atenções e o centro desse culto, Senhor. Nós te agradecemos por mais um dia e te pedimos a tua proteção em nome de Jesus. Amém. As palmas. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o meu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Te amo, declare isso ao Senhor. Te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te adorar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor,
te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Quero agradecer ao pastor Rodrigo, ao conselho dessa igreja, que nos convida, né? Eu falo nos convida porque minha esposa sempre me acompanha, sempre está do meu lado, graças a Deus, né? E somos gratos, então, a essa igreja por nos receber tão bem. É muito bom ver o rosto de cada pessoa alegre, cada pessoa que foi salva, né? Pela graça, pelas misericórdias, pelo amor de Deus em Cristo Jesus. É muito bom, é muito, muito bom isso. Eu quero hoje, nessa noite, nessa manhã, costumo pregar sempre à noite, se eu falhar de vez em quando, me perdoe, tá? Então, nesta manhã, eu queria trazer uma palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração. E nós sabemos que esse mês é considerado o mês da mulher, ou das mulheres. No dia 8 passado, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E se a gente for dar uma olhada em todas as igrejas, em todas as escolas, por aí, nós vamos ver que as mulheres ganham da gente. Então não tem esse negócio de machismo ou de machão, não. A gente tem que prestar continência às mulheres, porque as mulheres têm realmente trabalhado de uma maneira que a gente tem que tirar o chapéu. Eu quero trazer uma palavra, né, a todos nós, homens e mulheres, mas eu quero falar sobre uma mulher muito importante na Bíblia. Nós vamos já olhar para o texto, mas eu quero dizer que, né, que esse mês, sendo considerado como mês das mulheres, e lembrando e lendo que nós vamos ver que a ONU, em 1975, né, colocou, né, pôs essa data de 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. E mais de 100 países comemoram essa data, comemoram esse mês. E é triste nós lermos e vermos que de 2015 para cá, todos os anos, em torno de 1.100 mulheres são acometidas de feminicídios. Todo ano, em torno de 1.100 mulheres morrem devido aos seus machões que ceifam suas vidas. Isso é muito preocupante, isso não deve acontecer, isso nós devemos sim colocar a nossa voz e sermos contra e denunciar toda essa barbárie. E nós vemos um Jesus que acolhe as mulheres de um modo tão amoroso, tão interessante, e nós temos que aprender com Jesus. Nós vamos falar de uma mulher aqui na Bíblia, mas aquilo que eu costumo falar, todo pregador tem que falar, colocar Cristo no centro. Cristo no centro. Toda a mensagem deve ser cristocêntrica. Portanto, essa mulher vai ser bastante destacada, mas nós colocamos Jesus na frente, Deus na frente. E nós vemos um Jesus que olha de um modo tão amoroso para cada mulher, para todas vocês mulheres, e olhou também para as mulheres do tempo dele, e por que não dizer também, esse Deus olhando desde o início para cada mulher, e mostrando o seu amor, o seu respeito, e oportunidade dando a essas mulheres. Nós vemos no capítulo 4, a mulher no poço de Jacó, sendo recebida por Jesus, ou ela ali, e Jesus chega, e aquele bate-papo tão gostoso, e ali ela encontra salvação. Uma mulher desprezada, uma mulher que todos rejeitavam, e ali Jesus aceitou, e ela aceitou Jesus. Nós vemos em João, capítulo 8, a mulher que foi pega em flagrante adultério, enquanto muitos ali queriam apedrejar aquela mulher, Jesus tratou daquela situação com tanto amor, e aquela mulher também saiu e não pecou mais. É assim que eu interpreto, é assim que devemos interpretar a Bíblia,
quando Jesus fala, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vemos em Marcos capítulo 5, a mulher imunda, que não tinha o direito pelas leis dos homens, ou a lei de Moisés, de tocar em Jesus, porque ela estava com fluxo de sangue, estava com aquela hemorragia, e a mulher então considerada pela lei judaica como uma mulher impura, ela desobedece essa lei porque ela precisa de Jesus, ela carece de Jesus, ela fica sabendo que Jesus é aquele que aceita todo aquele que se vê imundo, vê pecador, mas ela quer a cura, ela toca em Jesus e é curada. Nós vemos Jesus dando atenção para essas mulheres. Vemos aquela viúva de Naim, que tinha perdido, por ser viúva, é evidente, já tinha perdido o marido e agora sem o filho. E Jesus então nota ela saindo de Naim para sepultar o seu único filho. Jesus para aquele sepultamento e dá ordem para voltar à vida naquele garoto. Aquela mulher volta, entra em Naim, entra para a sua cidade novamente, festejando e louvando a esse Jesus que recebe a todos. Mateus 15, que falar daquela mulher de Cananeia, fala, Senhor, minha filha está terrivelmente possessa, está terrivelmente endemoniada, Jesus. E seus discípulos então falam, despede essa mulher, Jesus, despede essa mulher está atrapalhando a gente, está atrapalhando o seu ministério. E Jesus então dá uma atenção para ela, mas experimenta aquela mulher dizendo, eu não posso dar aquilo que é dos filhos de Israel para você, ou aos cachorrinhos. Palavra forte. É aquela mulher então diz, mas das migalhas da mesa também caem essas migalhas, e os cachorrinhos se alimentam dessas migalhas. E Jesus então olha para aquela mulher e diz, grande é a tua fé, a tua filha está curada. É um Jesus que dá muita atenção, dá total atenção a todos nós, e também a cada mulher, todas as mulheres. Eu quero falar sobre Maria Madalena. Maria Madalena. Tem aguinha aqui? Minha boca fica seca quando estou falando, por favor. Abra sua Bíblia em Lucas 8, vamos ler 3 versículos só, por enquanto pelo menos. Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Sei que está gravando essa mensagem, e você em casa aí, mulher, talvez você esteja assistindo quando esse mês de março passou, né, já é um mês de abril, mas é válido para todo o ano, para todo o tempo essa mensagem, esse nosso respeito, esse nosso carinho a você, mulher. E aprenda com Maria Madalena, aprenda com Jesus, o gesto de Jesus que recebe a todos. E essa mensagem eu gostaria de colocar como título, o privilégio de ver Jesus. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. O privilégio de ver Jesus. Diz assim o texto, João 8, 1 a 3. Aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Vamos orar? Senhor, tua palavra é lida e nós queremos, Pai, que o teu Espírito Santo nos unja nesse momento, nos ilumine, Senhor, para que possamos falar da tua palavra e exaltar o nome de Jesus, aquele que acolhe a todos e a todas. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu, rocha minha e redentor meu.
Amém. Amém. Maria Madalena. Por que esse nome Madalena? Porque ela tinha nascido em Magdala. É uma região, é uma aldeia perto ali de Cafarnaum, na costa do Mar da Galileia, que não existe mais, mas desde 1970 e mais, de uma maneira assim mais profunda, os últimos 10 anos, tem sido escavado e estudado aquela região. Os pesquisadores estão olhando, estão vendo cada coisa muito preciosa ali, então essa cidade existiu e foi dali de Magdala que veio Madalena. Aí, de repente, o pessoal pode chamar o Jorginho de Borrazópolis. Jorginho Borrazópolense. Esta é a minha cidade. Esta é a minha cidade. Quem nasce em Limeira, a mulher fala, a mulher limeirense. Campineira, campinense. Maria era de Magdala, por isso Madalena. Maria de Magdala, Maria Madalena. Uma curiosidade interessante. Então, nós reconhecemos o indispensável papel da mulher na sociedade e no evangelismo, na igreja especialmente. A mulher tem o seu papel fundamental no nosso meio. E como referência também de proclamadoras do Cristo vivo. É assim que nós vamos encerrar a mensagem, daqui a pouco, essa mensagem, olhando para essa mulher que viu o Cristo vivo, o Cristo que reina, o Cristo que não ficou no túmulo. Hoje nós cantamos alguma coisa sobre isso, né, sobre o túmulo. Eu anotei em algum lugar aqui, não lembro mais onde foi. Isso, cantamos assim, né? Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados. Faz de ossos soldados. Traz vida ao sepulcro. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quero destacar nessa leitura, nesta manhã, o pastor Rodrigo falou, não passe de 25 minutos, Jorginho. Vamos tentar obedecer, porque eu tenho juízo. Então, lições que esse texto nos traz nessa manhã. Lições importantes. Em primeiro lugar, para sermos bem breve, nós olhando para esse texto, vemos essas mulheres, e olhando para esse texto, nós vamos ver que Jesus libertou aquelas mulheres do mal. Jesus libertou especialmente Maria Madalena do mal, de 7 demônios. Exatamente 7 demônios, ou o texto, ou naquela época 7 significava, né, o total. Então todo o mal que existia naquela mulher, ela foi liberta pelo poder de Jesus, pelo poder de Deus em Jesus, pelo poder do nosso Jesus. Ela foi liberta de todo o mal. E a partir desse momento, então, ela aproximou-se de Jesus. Podemos algumas vezes olhar para Maria Madalena e falar, nossa, que mulher pecadora. A mulher tinha 7 demônios, tinha 7 maus. Tinha 7 coisas que atrapalhavam a vida daquela mulher. Que opressão tremenda. Olhamos para esse problema dela, para esse mal, e muitas vezes esquecemos do nosso mal também. Não vou aqui chamar de demônio, mas aquilo que não é de Deus, tem a mão do inimigo lá querendo fazer com que nós não nos corrijamos dos nossos defeitos, nossos problemas, desaproximamos de Jesus para pedir, Jesus, livra-me deste mal. Olhamos para Maria Madalena como uma pecadora, como uma mulher que tinha esse mal, mas nós, algumas vezes, podemos ter alguns vícios, alguns problemas, alguns maus que está tão acomodado em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso pensar, em nosso agir, e dizemos, Jesus é meu mestre, Jesus, eu vejo Jesus, Jesus está presente, e quantas coisas más têm atrapalhado a nossa caminhada cristã. Por isso, olhando para essa mulher que foi liberta de todo o mal, que nós também sejamos sinceros, sejamos honestos para reconhecer que nós, todo dia, momento a momento, precisamos corrigir aquilo que atrapalha a nossa caminhada. Maria Madalena foi liberta. 1 João 1,8 diz, se nós dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos nós estamos nos enganando. E a verdade não está em nós. A verdade, Jesus é a verdade, é o caminho, é a verdade e a vida. E Jesus não está em nós se nós negarmos as nossas falhas. É por isso que, periodicamente, ou a toda oração, eu pelo menos tenho esse costume de orar: Senhor, perdoe os meus pecados. Agora há pouco eu orei para o Senhor, mas, Senhor, é bem possível, é provável, ou certamente isso aconteceu de ter pecado novamente. Perdoa os meus pecados e expulsa de mim todo o mal que faz separação entre mim e Deus, ou entre Deus e mim. Maria Madalena foi liberta, que todos nós também sejamos libertos de todo aquilo que atrapalha a nossa caminhada, como eu já disse. Em segundo lugar, Jesus fez de Maria Madalena sua seguidora. Isso está no texto, tá? Maria Madalena, a partir do momento que ela se libertou, se viu livre, Jesus expulsou esse mal, esses demônios dela, ela passa a seguir Jesus bem de pertinho. Ela é discípula de Jesus, ela é seguidora de Jesus. Jesus faz cada um de nós também discípulos, ou discípulas de Jesus. Confessando os nossos pecados e aproximando de Jesus, Ele sempre nos dará a atenção necessária para que nós vejamos como devemos nos comportar, como devemos andar, e assim sermos dignos de sermos chamados como discípulos, ou por discípulos dele. Jesus transformou a vida de Maria Madalena. Jesus transformou também a sua vida, a minha vida. É esse Jesus que olhou para o mal, olhou para o pecado. Eu posso perdoar tudo uma vez o seu pecado confessado, meu filho e minha filha. E Jesus, então, naquele momento, quando eu me entreguei, quando você se entregou a Ele, dizendo: perdoa, Jesus, salva-me, Jesus, aceita-me, Jesus, como seu discípulo, como sua discípula, aceita-me, Jesus, como considerado a sua igreja, a sua noiva, que será recebida um dia em poder e glória, e habitaremos para sempre contigo. Aceita-me, Jesus. Jesus transformou a vida de pescadores, Jesus transformou a vida de cobradores de impostos, como a vida de Zaqueu e a vida de Levi ou Mateus. Jesus transformou a vida do médico Lucas. Jesus transformou a vida de um perseguidor de cristãos, que foi Saulo, e depois Paulo. Jesus transformou a sua vida também. Jesus transformou a minha vida. Eu quero crer que todos aqui já tenham acontecido, já tenham passado por essa transformação, tenham passado por essa libertação de todo o pecado, lavado pelo sangue de Cristo, e agora se sentem como seguidoras, como seguidores desse Cristo que nos recebe tão bem e que nos ama. Esse é o nosso Jesus. Ainda hoje, Deus chama pessoas para uma mudança de vida, para uma aceitação de Jesus que transforma as vidas. Que Jesus, esse Jesus que aceita o pecador, aceita a pecadora e fala: não peques mais, a partir de hoje você é meu seguidor, a partir de hoje você é minha seguidora. Essa palavra é muito atual. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer que Jesus fez de Maria Madalena uma mantenedora do ministério dele. Uma mantenedora do ministério de Jesus. E ainda hoje Jesus faz mulheres e faz muitos homens, faz de nós mantenedores da sua obra. Meus irmãos, olhamos aquele momento que Jesus estava precisando alimentar a multidão, e ali ele fez o milagre, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Momento maravilhoso, não precisou gastar nada, pegou emprestado aqueles 5 pães e 2 peixinhos e fez a multiplicação. Mas e outros momentos que a população precisava comer, e outros momentos que Jesus precisava, e os discípulos precisavam de sandálias. Nós sabemos que lá no deserto, nos 40 anos,
a roupa não envelheceu, diz o texto, diz a Bíblia, e que as sandálias não estragaram. Mas com Jesus e seus discípulos, a Bíblia nos está dizendo, e certamente ele precisava comprar roupa, precisava comprar túnicas, precisava comprar sandálias, precisava se alimentar, ele e a multidão, ele e os seus discípulos. E como que acontecia? O texto vem dizer que essas mulheres ajudavam no ministério, como mantenedoras, elas colaboravam em dinheiro, monetariamente, financeiramente. A igreja de hoje também passa por isso. Ela necessita que eu, que você, que nós sejamos fiéis, como já foi falado aqui, fidelidade. Fidelidade. Essas mulheres eram fiéis ao ministério de Jesus, à pregação da palavra, à pregação da vinda de Jesus. O Messias encarnado, o Messias que chegou para transformar toda a história e toda a vida, ou a vida de todos aqueles que o aceitaram e os que aceitarem. Essas mulheres eram fiéis a esse lado também. Como uma palavra que alguns crentes não gostam, dizimistas. Dizimistas, sim. É o dízimo, é devolver aquilo que Deus me deu, devolver aquilo que Deus te deu. O ministério de Jesus pôde continuar até o tempo determinado, graças a Deus. E Deus providenciaria se essas mulheres não estivessem ali. Certamente, de uma outra forma, Deus ia providenciar, porque era uma profecia que Jesus viria para fazer aquilo que ele veio fazer. Mas aprove Deus aceitar aquelas mulheres, ou chamar aquelas mulheres para esse ministério, de serem discípulas de Jesus, seguidoras de Jesus e mantenedoras do ministério de Jesus e dos seus discípulos. Que a igreja de Jesus Cristo hoje presente aqui seja fiel e que o Espírito Santo, ou que Deus, na sua palavra, converta muitos bolsos cheios de escorpiões, porque é bíblico. E eu quero que você entenda muito bem isso. Não estou fazendo um apelo aqui para trazer dinheiro para essa igreja, para financiar carros novos, igrejas novas, condomínios luxuosos, onde pastores podem morar. Se Deus permitir, isso é permitido e não tem problema nenhum. Mas essa manutenção nossa, como discípulos fiéis de Jesus, faz com que nós demos vida digna àqueles que trabalham na causa. Faz com que nós colaboremos para que aquele necessitado que bater na porta dizendo: minha filhinha está com fome, minha casa está faltando alimento, minha cesta básica acabou, estou desempregado, será que a igreja pode me ajudar? Se as discípulas de Jesus, se os discípulos de Jesus não colaborarem, ou não serem fiéis àquilo que a palavra ordena, certamente muitos passarão apertos, muitos não serão atendidos por esse grande amor de Jesus, através de cada um de nós. Maria Madalena e outras mulheres olhavam atentamente para esta área. Eu quero já passar para a conclusão, lembrando desses pontos que uma pessoa que é liberta de fato de todo o mal, do pecado, através de Cristo Jesus, o seu sangue, ela segue bem de perto Jesus, como Maria Madalena fez. Uma pessoa que é liberta de todo o mal, indispensavelmente, ela passa a seguir de perto, como eu já falei, e também é voluntária, ou voluntariamente assume o compromisso de ser um mantenedor, uma mantenedora do ministério, do Evangelho aqui na terra. E isto redunda em quê? Isto redunda em quê? Em privilégio
de ver Jesus. Eu quero crer que todos aqui já viram Jesus. Viram Jesus. Como Maria Madalena viu ele de corpo, de carne, viu ele pessoalmente. Não, nós não vemos porque nós nascemos em outro tempo, em outra época. Mas com os olhos da fé e com o sentimento da alegria da salvação. Quando nós nos sentimos aceitos por Jesus, quando nós fomos recebidos por Jesus, dizendo: eu te recebo, meu filho, eu te recebo, minha filha, você está perdoado, passa a me seguir, e fique firme na minha obra, passa a ser um proclamador de Jesus, um proclamador do Evangelho de Jesus. A partir desse momento, essa alegria da salvação que entra em nós, nós podemos dizer que nós vimos Jesus, não literalmente como Maria Madalena viu, porque Maria Madalena viu ele em corpo, viu ele fisicamente, e mais que isso, ela viu ele ressurreto por um tempo, e certamente ela vê ele por toda a eternidade, louvando e adorando. Eu vi Jesus com os olhos da fé, com o sentimento da alegria, da salvação, da gratidão. Jesus, muito obrigado por me aceitar. Você também viu. E nós veremos o Jesus ressurreto também, ao lado do Pai, nos recebendo em um determinado dia que só o Deus, nosso Deus sabe. Veremos Ele face a face. Aquele gostoso abraço, dizendo obrigado. Nós dizendo obrigado, Jesus, por me aceitar. E Ele dizendo: bendito, você é um bendito vindo para o meu reino. E você, dizendo para cada um de nós: você viu Jesus lá na terra, você está vendo Jesus aqui por todo sempre. Por isso eu coloquei o texto nessa mensagem, o privilégio de ver Jesus. Talvez alguém que me ouça, não conheço todos aqui, quero crer que todos já viram Jesus como aceitação dessa salvação, mas talvez alguém em casa ainda não teve esse privilégio de ver Jesus. Estou falando com você. Jesus recebe. Jesus nos livra de todo o pecado, de todo o mal. Jesus nos chama para ser discípulos e discípulas dele. E Jesus tem um lugar preparado para nós, mano a mano, pessoa a pessoa, rosto a rosto, cara a cara, abraçarmos Jesus e dizermos: eu vi Jesus. Concluindo com esse texto que fala sobre isso, eu quero ler João 20, do verso 1 ao verso 8, que diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu uma pedra que estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Pedro, Simão, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegava primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar de entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Pedro e João voltaram para casa. Maria Madalena não. Eu quero ficar perto desse Jesus. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Onde está o corpo do meu mestre? Eles voltaram para casa, mas Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outra aos pés. Então eles perguntaram, os anjos perguntaram:
mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo que era o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tirasse, dize-me onde puseste e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe, subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor. Que nesta manhã seja um dia, uma manhã, em que todos nós possamos ver Jesus bem de pertinho de nós, nos aceitando, nos curando, nos abençoando e nos chamando para ser discípulo dele, discípulas dele. Que Deus abençoe essa palavra e abençoe todas as mulheres presentes aqui e todas as mulheres de toda a face da terra. Feliz mês das mulheres e parabéns para vocês. Nós, homens, tiramos o chapéu para vocês. Mas, em primeiro lugar, anunciamos cristocentricamente a mensagem de Jesus, porque todos nós somos discípulos de Jesus e queremos estar bem pertinho dele e dizer, eu vi Jesus. Amém? Dando sequência nesse culto, o Boiago passou para mim finalizar. Então nós vamos ler o envio. Você que está com o seu boletim aí, acompanhe. Será que nós podemos nos colocar de pé e falar bem alto, ler juntos essa parte aqui do envio? Vamos lá. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Estenda as suas mãos. Olhe para mim. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça, a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, permaneça com todas as mulheres presentes aqui, em todos os locais dessa terra, e com todos nós, espalhado por toda a face da terra, e nós presentes aqui. Amém. Amém.